Para terminarmos então os ritos iniciais, ou então essa fase preparatória que nos prepara para as duas grandes partes da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, nós vamos falar agora do ato penitencial. O ato penitencial é extremamente importante dentro da Santa Missa porque ele nos introduz na dimensão do mistério da aliança. Lembra que quando nós falamos de memorial, existe uma ação de Deus pelos homens e uma ação do homem para com Deus, ou seja, uma aliança, um pacto, O Senhor mesmo disse isso, é o sangue da nova e eterna aliança. O ato penitencial vai então nos ajudar a compreender que nós não somos dignos desta aliança. Nós estamos falando de uma relação que, de uma certa maneira, ela é desproporcional, porque estamos falando da relação do homem, que é pequeno, miserável, imperfeito, e de Deus, que é o Ser Supremo, absoluto, totalmente perfeito, totalmente completo, totalmente santo. O ato penitencial, então, nos lembra disso exatamente, ele nos faz entrar nesta lembrança e celebrar essa lembrança de que somos indignos, mas embora indignos, escolhidos. E como que se dá o ato penitencial? Ele faz, na verdade, um caminho de reconhecimento dos pecados. Eu reconheço, eu sou inferior nessa relação, eu sou indigno de tanto amor e reconheço os meus pecados e por isso peço perdão. Em seguida, o padre, representando Cristo, absolve os pecados da Assembleia, perdoa os pecados em nome de Cristo e daí então brota uma gratidão, um louvor por essa misericórdia. O ato penitencial então é, ao mesmo tempo, reconhecimento dos pecados da parte do homem e gratidão pelo perdão recebido de Deus. Então, nós temos, o segundo missal, 3 fórmulas para celebrar o ato penitencial. A primeira delas é onde o padre, em primeiro lugar, convida a um silêncio, uma breve pausa de meditação para pensarmos e refletirmos nos nossos pecados. Em seguida a isso, o sacerdote vai dizer, confessemos os nossos pecados, inicia-se então o ato de contrição, que nós chamamos, Confesso a Deus Todo-Poderoso, o confiteor, que vem da palavra do latim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes e assim por diante. Então aí está o reconhecimento do pecado e reconhecimento também que, sendo indigno da aliança, sendo pecador, eu preciso do perdão, eu preciso da ação divina, percebe? É uma relação de dependência do homem com relação a Deus, o todo absoluto, o Ser Supremo. Depois então de ter confessado, o padre absolve. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E logo em seguida então canta-se o Senhor tende piedade, ou o Kyrie eleison, que é em grego, para dizer, para louvar, melhor dizendo, para louvar a misericórdia de Deus. É preciso dizer que em português a tradução não é tão completa, Porque o que acontece? Quando nós dizemos Kyrie eleison, é uma afirmação, Senhor, vós sois misericórdia. Senhor, tu és a própria misericórdia. E quando nós dizemos Senhor, tende piedade, parece que o sentido de louvor pela misericórdia é enfraquecido, E nós ficamos como se ainda estivéssemos pedindo perdão. Na verdade, quando dizemos Senhor, piedade, na verdade estamos afirmando, Senhor, tu és a misericórdia, tu és o perdão. Essa é então a primeira fórmula. A segunda fórmula, também reconhecimento dos pecados por aquela oração que é iniciada por alguém ou pelo próprio padre, que diz, tende compaixão de nós, Senhor. Essa segunda fórmula não é muito utilizada, infelizmente, mas ela é tão bela quanto a primeira. Tende compaixão de nós, Senhor. E o povo responde,
porque somos pecadores. Ela é dialogada, né? O padre diz e em seguida o povo responde, porque somos pecadores. Logo em seguida, o padre, o sacerdote retoma: manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e o povo responde: dai-nos a vossa salvação, e imediatamente o padre entra com a mesma absolvição: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. O povo responde amém, no sentido de que eu me apoio, o amém tem esse sentido, eu me apoio nessa verdade, o Senhor me absolve, e depois vem o canto do Senhor tem de piedade, ou do Kyrie, mais uma vez. Existe uma última fórmula que acredito eu ser a mais frequente nas paróquias, que ela é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo, na terceira fórmula, essa terceira fórmula ela é composta de invocações, pelas quais nós manifestamos o pedido de perdão e o reconhecimento de que somos pecadores, e elas têm como um refrão já a declaração de que o Senhor é misericórdia, é o louvor. Então é ao mesmo tempo reconhecimento e louvor, que é aquela: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que é a fórmula mais tradicional, tem de piedade de nós, né? E aí o povo canta: Senhor, tem de piedade de nós, ou Kyrie eleison. E em seguida, essas invocações e o Kyrie, vem então a absolvição. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós vimos aí então 3 fórmulas do ato penitencial. É muito importante um cuidado que precisamos ter, especialmente quando estamos envolvidos nas equipes de liturgia de nossas paróquias, é que o ato penitencial não saia desse sentido, não perca o sentido de reconhecimento dos pecados e pedido de perdão, acolhida do perdão de Deus e louvor pela misericórdia. Às vezes, a música que é escolhida pelo ato penitencial, ela tira um pouco essa tonalidade do recolhimento necessário para pedir perdão e do louvor pela misericórdia. É algo muito solene. Eu estou diante de um mistério do qual eu não sou digno. É muita bondade de Deus. E existe, infelizmente, alguns abusos no sentido de um excesso de festividade no ato penitencial, que não permite com que as pessoas se recolham e pensem naquilo que elas estão dizendo. Às vezes o ato penitencial, a letra do canto, até diz: tem de piedade, somos pecadores, mas a maneira com a qual ela é executada não insere os fiéis e a Assembleia nesse reconhecimento dos pecados. E é muito importante nós guardarmos esse mistério. Logo depois do ato penitencial, então, do reconhecimento dos pecados, pedido de perdão e louvor pela misericórdia de Deus, vem o glória. Mas eu acabo de lembrar de uma coisa importante que eu queria dizer para vocês, especialmente na liturgia pascal, o ato penitencial também pode ter a aspersão, o rito da aspersão. Por que isso é importante? E qual o significado? A água benta, que é aspergida sobre o povo, lembra o povo do primeiro lugar de perdão dos pecados, que é o batismo. No batismo nós somos perdoados de todos os pecados, é o primeiro lugar da misericórdia, né? Então, a aspersão, especialmente no tempo pascal, é algo importante de nos lembrarmos, né? Que Deus foi totalmente misericordioso e no batismo nos perdoou de todos os nossos pecados, e isso é uma grande graça. Entrando então agora sim no glória, no hino de louvor, que é cantado, especialmente cantado, nos domingos e solenidades. Eles nos lembram, né? Ele é um louvor trinitário ao Pai por aquilo que Cristo fez na ação do Espírito. Ele é um louvor trinitário que nos lembra a graça da ressurreição, né? E esse canto não pode ser mudado, e é preciso que também as equipes de liturgia zelem muito para não colocarmos hinos de louvores, glórias, que não compõem, não são constituídos da letra litúrgica proposta para esse momento. E ele não deve ser omitido, a não ser no tempo da Quaresma e do Advento. Mas nesses tempos, o hino de louvor é omitido porque
a missa não é uma ressurreição? Sim, a missa é sempre uma ressurreição, inclusive no Advento e na Quaresma. Nos domingos, sempre festa da ressurreição, sempre festa do Senhor. Mas por que nesse tempo não é cantado? Na verdade, a igreja se faz mais sóbria para que no Natal e na Páscoa o canto de louvor seja eclatante, como a gente diz em francês, éclatant, ou seja, seja esplendoroso, ele seja forte e dê ao Senhor uma grande glória pelo mistério que é celebrado. E o rito inicial vai ser terminado, finalizado pela oração da coleta. E eu queria só trazer uma curiosidade: a oração da coleta nasceu de uma prática antiga que nós chamávamos de liturgia estacional, que vem das estações, que muitas vezes quando nós falamos isso, nós nos lembramos das estações que nós rezamos na Via Sacra. Antigamente havia essa prática das estações, que era uma procissão para honrar os mártires. E em Roma, o Papa passava por todas as catedrais dedicadas aos santos mártires e fazia uma oração diante de cada uma delas. Eram as estações celebradas em cada catedral. E a oração da coleta teve a sua origem nessa liturgia. E depois, quando o rito romano foi adaptado, ela então passou a fazer parte do rito romano. A expressão oração da coleta vem da expressão oratium ad collectum ad sancta Adrianam, né? A oração de coleta para Santo Adriano, em latim. E essa expressão então deu origem à expressão oração da coleta. Qual que é o significado dessa oração? O significado dessa oração é reunir, como num espírito de vigília, todos os participantes, toda a igreja, numa mesma intenção, né? Numa mesma disposição diante do Senhor. E a oração da coleta é então composta de 4 tempos. O primeiro tempo é a proclamação ou o convite, a monição que o padre faz quando ele diz oremos ou ele canta, né? Logo em seguida há um tempo de pausa, de silêncio. É isso que o missal prevê. Um tempo de silêncio justamente para que o povo possa refletir, pensar nas suas intenções, né? Se colocar diante de Deus com as suas intenções. E em terceiro vem a própria oração, a oração ela mesma, dita pelo sacerdote, né? Lembrando que ele diz essa oração, então, em nome da igreja, né? Em nome da igreja, como Cristo cabeça. E essa oração, você pode perceber, geralmente é uma oração trinitária, né? Ela é feita a Deus Pai por meio de Jesus Cristo na força do Espírito. E ela vai reunir então todas as intenções e ela vai dar uma finalidade, um objetivo. Eu vou aqui ler para você um exemplo de oração da coleta, por exemplo, da quinta-feira depois das cinzas. Então, depois de dizer oremos e o silêncio, o padre vai rezar: inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então veja, o padre se volta para o Pai e ele dá o objetivo daquela oração e depois termina falando do Filho e do Espírito Santo. Logo em seguida, o povo responde amém. Esse é o 4º tempo da oração da coleta. O que significa o amém? O amém significa isso que acabou de ser dito, é sólido, eu creio nisso, né? Eu respondo, eu apoio a minha vida nessa verdade proclamada. Então a oração da coleta, ela encerra os ritos iniciais e ela é composta, como eu já disse, de 4 tempos. A proclamação, o oremos do padre, o silêncio, onde todos entram no mesmo espírito, cada um com a sua intenção, a oração conclusiva dita pelo padre, que é a oração trinitária, que nos dá o objetivo da celebração e, por fim, o amém de toda a igreja, dizendo que é nisso que nós nos apoiamos. Com a oração da coleta, o
povo de Deus, a igreja reunida, é introduzida no mistério celebrado e pode então agora ouvir atentamente a palavra de Deus, que é então a próxima parte do rito eucarístico. Para isso, nós teremos um próximo vídeo, eu te espero lá.